para nossa alegria e felicidade, temos duas mulheres aqui entre nós, Florestan. Vou trazer agora aqui. A primeira é a nossa queridíssima Belle Gomes. Bom dia, Belle. Bom dia, meninos. Bom dia, TV Democracia. Boa sexta-feira para nós. Bom dia para você, Belle. Que bom a Belle com esse sorriso todo dia aqui, essa hora, né? Alegrando a nossa manhã. E a outra é uma guerreira incansável aqui, que acabou de cravar uma belíssima vitória na discussão da PEC 23, Maria Lúcia Fatorelli, parabéns. Olha, vitória pessoal dela. Ela conseguiu tirar aquele jabuti da securitização do contexto da MP 23 e ficamos livres dessa trolha, que é uma palavra boa para qualificar esse, não é um jabuti, esse mastodonte que foi pendurado aí nessa medida provisória. Maria Lúcia, você é uma guerreira. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito grata, querido Fábio, Florestan, Isabelle, todos aqui desse programa. Olha, essa vitória não pode se dizer nunca que é uma vitória minha, Fábio. É uma vitória de vocês, do espaço que vocês nos deram. Eu quero começar assim falando um grande muito obrigada pelo espaço, porque os milhares de seguidores aqui do TV Democracia que ajudaram, mobilizaram, foi daí que veio essa vitória. Então, eu quero começar assim, com uma gratidão imensa pelo que a TV Democracia tem feito. Olha, se não fosse esse espaço, o jogo é muito desigual, né, Fábio? Muito desigual. Eles têm todo o dinheiro do mundo, toda a mídia, grande mídia. O que a gente conseguiu aí na grande mídia foi uma notinha de 4 linhas, 400 caracteres, lá na seção de cartas do Valor Econômico. Na seção de cartas? Sessão de cartas. Isso é democracia da grande imprensa, liberdade de informar, né, Florestan? E de não informar. Não, aquela coisa que eu falei, né? Daí aquelas consultorias. Tem uma consultoria que na Globo é batata, cara. Qualquer questão econômica é aquela consultoria. É sempre a mesma consultoria, e é a consultoria que fala para os comentaristas da Globo e de outros veículos aí, né? Essa consultoria tem sempre um espaço maravilhoso com a mídia para falar com a mídia. Agora, quando é de interesse popular, quando é de interesse da nação, você não vê vê se a Fatorelli está lá nos debates que são importantes para a nação. Não tem esse contraponto na mídia corporativa. Ela evita levar a informação e a discussão de temas que são de interesse da nação. E aí todo mundo acaba sendo enrolado na conversa mole de que fazer a reforma da Previdência era um bom negócio para o Brasil. Né? Um bom negócio para o mercado financeiro, porque o aposentado, agora que está percebendo, na hora que vai receber a sua aposentadoria, o que significou essa reforma. O mesmo na reforma trabalhista. Não, vamos acabar, porque vai diminuir a carga tributária, vai diminuir os gastos da empresa e da produção, e tudo vai melhorar. E não melhorou nada, né? Melhorou para quem, né, Fatorelli? Então, assim, a sua fala, a sua presença nos programas progressistas é super importante, porque é o espaço que nós temos, né? E que bom que a gente consegue ainda ajudar você. Consegue, sim, ajudar e muito. Vocês, eu quero também deixar registrado aqui, o pessoal do canal Meteoro, nos deram um espaço importantíssimo, e eles têm muitos seguidores. O Monitor Mercantil, que é um jornal centenário, respeitadíssimo, publicou nossos artigos, o Extra Classe também publicou. Então, esse espaço, outro programa Faixa Livre, lá tradicional, lá no Rio de Janeiro. Então, esse espaço, por aí você vê. É um espaço importante, mas ainda, se compararmos aí com o espaço que, como você disse, o mercado tem garantido todos os dias, é mínimo. E por que eles não nos dão espaço? Porque um pouquinho que a gente consegue debater, a gente consegue escancarar a vergonha desses projetos. Então, por isso que eles não dão espaço. Porque ainda mais nessa PEC, né? Foi uma estratégia de trapaça que foi feita na Câmara,
O texto já tinha passado na CCJ, quando incluíram ali na comissão especial o esquema da securitização, e ainda incluíram de uma forma sorrateira. Por quê? Quando tem um projeto como esse, seja uma emenda constitucional, uma proposta, né, de mudar a Constituição como essa, ou um projeto de lei, o documento tem duas partes. O documento que os parlamentares fazem tem duas partes. Tem uma parte que é o texto legal que está sendo modificado, então é lá apenas uma coisa solta, lá um artigo ou um parágrafo, e tem o relatório, que é o texto, como se o deputado ou senador estivesse contando a história, a justificativa daquela modificação, qual que é o impacto daquela modificação, a razão de ser, enfim, explica aquilo ali. Como é que o relator ali na comissão especial introduziu esse jabuti da securitização? Ele colocou só 2 parágrafos lá no texto legal, coisa que pouco deputado lê, porque aquilo ali fica uma coisa solta, para entender, ele tem que pegar a Constituição, ver onde que aquele parágrafo está entrando, etc. Então, foi colocado só ali. No relatório, onde explica tudo, nenhuma palavra. Nenhuma palavra, nem a motivação, a justificativa para isso. E passou na comissão especial, passou no plenário da Câmara, na CCJ do Senado, a gente tinha esperança de que a CCJ levaria a sério, analisaria. O primeiro relatório lá, porque foram vários, né? O primeiro relatório lá só abordou o que a CCJ estava inicialmente modificando. Então, como não estava mexendo nisso, de novo, não analisou isso. Então, essa questão da securitização estava passando batido. E realmente a nossa mobilização, esse espaço aqui na TV Democracia e nesses outros poucos, né, que eu citei, mas muito relevantes, é que nos ajudaram a julgar isso, as próprias redes da Auditoria Cidadã. Desde que surgiu esse jabuti, todas as nossas lives foram sobre securitização. Então, acabou que o tiro saiu pela culatra, né, Fábio? Saiu pela culatra, mas graças à sua persistência e à sua obstinação. E a sua paciência também, né, Maria Lúcia? Porque só para a gente entender o que era, foi preciso quase 2 horas de entrevista aqui no Despertador, né, Beth? Foi verdade. Para a gente conseguir entender. Um esquema complexo. Exatamente. Uma artimanha, né, Maria Lúcia? Quase uma artimanha ali que foi feita para passar por debaixo dos panos, como você disse, né? Uma coisa escondida, né? Agora, eu queria aproveitar para te perguntar, quer dizer, essa vitória gigante, né, da gente não ter caído nesse esquema da securitização. Agora, por outro lado, ficou a questão do adiamento dos pagamentos, né, dos precatórios. Isso pode gerar, embora tenha diminuído também o tempo, né, de 2036 para 2026, existe, né, essa preocupação de que gere uma bola de neve de dívidas dos governos, que embora a PEC trate da questão federal, provavelmente isso será também resvalado para os estados e municípios, né? A gente corre o risco de criar uma verdadeira bola de neve aí de dívida em função do adiamento dos precatórios, do pagamento dos precatórios? Corre sim, Isabel. Eu concordo com você que a gente tem que ressaltar muito essa vitória em primeiro lugar, porque não foi pouca coisa, tá? E mais, essa vitória, ela nos abre mais um leque de ações. Por quê? O que ela prova? Que a securitização precisava desse ajuste na Constituição para se legalizar. O ajuste para vincular a destinação dos impostos que pagamos para esse esquema, porque isso é proibido lá no artigo 67, inciso 4, que essa PEC queria modificar para abrir espaço para a securitização. E esse esquema, Isabel, como eu falei aqui nos outros programas, ele já está funcionando em vários estados e municípios, porque o mercado financeiro faz isso. Primeiro ele implementa, até para ter todos os partidos daqueles gestores
Gente, minha cachorrinha está participando aqui da comemoração. Tá comemorando também. Está feliz. Ela está feliz aqui, está pulando. E aí, desculpa. Imagina. Então... Não tem problema, não. Ela para. Então, nós temos aí uma prova de que o esquema precisaria desse amparo constitucional que não conseguiu passar. E isso nos abre espaço para questionar o funcionamento de todas essas securitizações que já foram implementadas. Como eu vinha dizendo, o mercado implementa para ter os gestores de distintos partidos que embarcaram nessa mentira, porque o mercado mente. Aliás, um bom negócio. Falando nisso, né, eu gostaria de saber muito a sua opinião a respeito do senador Rogério Carvalho, que votou a favor do orçamento e falou que você tinha uma visão errada a respeito do PL 3877, PL 3877. Sim, Florestan, esse senador, né? Agora o próprio PT está vendo quem ele é, porque ele votou a favor das emendas de relator, vocês viram? Nós cobramos dele aqui no dia seguinte, ele veio aqui prestar explicações, e nesse dia ele falou com relação, eu perguntei para ele, mas olha, ele falou, não, essa foi a única escorregada da minha vida. Eu falei, não, teve o PL 3877. Aí ele, inclusive, eu não me lembrava exatamente do placar daquela votação, e depois acabei esquecendo, nem fui atrás. Mas ele disse que o PT inteiro votou a favor do PL 3877, Maria Lúcia, foi isso mesmo? Foi. Foi, com raríssimas exceções, tá? E votou por uma mentira, não é, de que precisaria desse mecanismo para que o Banco Central tivesse o poder de controlar a taxa de juros e não deixar a taxa de juro cair. Escutou o que eu disse? Um mecanismo para não deixar a taxa de juro cair. Por quê? Esse mecanismo da remuneração da sobra de caixa dos bancos, ele esteriliza o dinheiro no Banco Central. Nem é dinheiro dos bancos, é o dinheiro de todos nós que temos conta bancária, que está lá no banco, que deveria retornar para a sociedade a juro baixo. Os bancos depositam no Banco Central e o Banco Central remunera para os bancos. Então, se o Banco Central não remunerasse, os bancos iam ficar com esse dinheiro em caixa e para eles ganharem alguma coisa, eles teriam que emprestar para a sociedade. E para emprestar, eles teriam que baixar os juros. Por que hoje sobra? Porque pouca gente é louco o suficiente para ir lá e pegar empréstimo bancário. Só mesmo quem está ali já com uma capacidade produtiva toda instalada, tem uma encomenda, se não pegar aquele empréstimo, não tem como funcionar, não tem como atender encomenda, vai lá e pega. Agora, para abrir um negócio, pegar empréstimo, gente, é praticamente um suicídio. Por isso que tanta empresa quer, por isso que 17 indústrias fecham por dia no Brasil, pequenas, né? Principalmente pequenas e médias. E esse desemprego está aí, alavancando, né? Então, ele errou sim, errou feio. As justificativas colocadas lá no projeto de lei para essa remuneração da sobra de caixa dos bancos são infames, são erradas. E agora a gente está vendo a regulamentação do Banco Central, a gente está até para soltar um relatório de auditoria sobre isso, não conseguimos por conta do atropelo aí de ataques, né, como essa PEC e tudo mais. A gente está analisando, sabe como que a coisa vai funcionar, gente? Janelas de negociação. Esse projeto do Rogério Carvalho, que foi aprovado, é o depósito voluntário remunerado. A gente chama isso de Bolsa Banqueiro. Como é que vai funcionar? Em determinada hora do dia, o Banco Central abre uma janela. O que é isso, abre uma janela? Alguém fica lá disponível para conversar com os representantes dos bancos que vão dizer assim, olha, a minha sobra de caixa aqui hoje é tantos bilhões. Qual que é a taxa que vocês estão dando aí? Ah, não. É a Selic? Não, tá baixa. Dá um pouco mais. Janela de negociação.
E não tem Isso limite todo dia? nessa negociação, tá? Todo dia, Maria Lúcia? Todo santo dia. É como um leilão de juros no ato da contratação do overnight, é isso? Isso sem transparência nenhuma, porque só participa, só tem acesso a essa janela os bancos, né? Os representantes dos bancos. E qual que é a transparência disso? Zero. O que está lá no projeto dele? Depois de meses é que o Banco Central vai lá prestar conta, e nem está dito lá que prestar conta é essa. O Banco Central pode simplesmente chegar lá e dizer: foi um volume X que não mostra a realidade do dia a dia, não mostra o custo, se esse juro, que está acontecendo aí. Mas eu deixei para trás uma pergunta da Isabelle que eu queria responder também. Então, assim, o papel desse senador não tem nada a ver com a demanda dos trabalhadores e das trabalhadoras. Porque todos querem juro baixo. É juro baixo que vai deslanchar a economia brasileira. E um projeto que declaradamente impede que o juro caia, vai me desculpar. Só mercado financeiro tem como defender um projeto desse. Só. Não tem mais do que dois lados. É o lado do mercado financeiro e o lado do resto da sociedade. A gente está do lado da sociedade. Quem defende esse projeto está do lado do banqueiro. Tá? Infelizmente. Isabelle questionou a questão do adiamento dos precatórios. Você tem toda a razão, Isabelle. Mesmo sendo por 4 anos, admite aí um grande volume de negócios financeiros, porque as pessoas que já estão esperando há décadas para receber seu precatório ainda vão ter que esperar 4 anos, já contavam com isso, porque o precatório já estava anunciado, ele é anunciado com 1 ano de antecedência, no mínimo, né, para entrar na programação orçamentária e tudo mais. Então, isso aí realmente vai gerar. Vem essas empresas, né, que antecipam, vendendo aí o crédito, e mais, quem compra esse crédito, usa esse crédito no valor de 100%. Por exemplo, promete comprar aí por 40%, 50% do crédito, e depois usa 100% para bater dívidas tributárias. Então, isso acaba provocando uma lesão, não é, aos próprios cofres públicos. E, primeiro, que o teto é uma burrice, né, Isabelle? Esse teto de gastos já é uma burrice. Teria que ser revogado. Por exemplo, agora em outubro, a gente teve excesso de arrecadação tributária por conta da retomada aí de vários, né, com a vacinação e tudo mais, várias atividades foram retomadas. Então, isso, quando a economia funciona, aumenta a arrecadação de tributos. Então, houve um excesso aí de arrecadação em outubro. A Receita Federal anunciou. O que vai ser feito com esse excesso? Nós vamos ter mais investimento em saúde, educação, assistência, alguma coisa? Não. Não pode, porque o teto de gasto não deixa, né? O teto não deixa, né, Isabelle? Então, isso vai para onde? Vai para pagar a remuneração da sobra de caixa dos bancos. Vai para pagar os escandalosos swap cambial que o Banco Central faz. Vai para o gasto com a chamada dívida. O teto serve para isso, para sobrar dinheiro para esses mecanismos financeiros que criam dívida pública, e esse gasto está todo fora do teto. Né? Então, primeiro que o teto é um absurdo. E esse subteto para precatório é mais absurdo. Maria Lúcia... É uma decisão judicial, não podia estar submetida a teto. É decisão judicial, tem que ser cumprida. Maria Lúcia, olha, eu quero te parabenizar mais uma vez. Você é uma guerreira, você tem todo o espaço que você precisar aqui na TV Democracia. Nós somos seus fãs e suas causas são muito justas e honestas. Então, conte com a gente aqui. E eu fico muito contente de ver o triunfo, né, de uma batalhadora como você, assim, que resolveu se meter numa batalha quixotesca, que é a batalha contra o establishment, contra o sistema financeiro e contra o que há de ruim na política brasileira, que é esse atrelamento ao que tudo que os banqueiros querem. E, enfim, me congratular com você, porque você é uma fera. E continue assim, tá?
Muito grata, querido Panunzio. Você também é essa fera de lançar aí a TV Democracia e romper aí com essa ditadura da grande mídia submissa, né? Você com essa mídia independente, com essas pessoas maravilhosas como Florestan, Isabelle, que estão aqui hoje, todos os demais que participam aqui da equipe. Eu deixo aqui uma gratidão imensa pelo trabalho de vocês também, pelo apoio à Auditoria Cidadã, e compartilho com vocês essa vitória, com vocês e com todas as pessoas que entraram nessa mobilização. Essa foi uma vitória da mobilização. Sabe que eu estou lembrando aqui, a gente, acho que na última vez que a gente conversou aqui, Maria Lúcia, o Fábio até disse que você pregava no deserto, né? Que era essa sensação, né? Que a gente tinha, assim, você alertando uma questão tão importante, tão fundamental, e parecia que não estava ouvindo, ninguém estava ouvindo, não havia reverberação disso, né? Então, parabéns pela sua luta, pela sua insistência, e isso eu acho que serve, né, de exemplo para todos nós, de que quando a gente acredita em alguma coisa, a gente tem que correr atrás mesmo, tem que gritar, mesmo que a gente pareça estar gritando sozinho, né, porque uma hora isso vai ser reconhecido. Parabéns, viu? Com certeza, Isabelle. Olha, a verdade é a força mais importante que tem. Ela é muito forte. E ela aparece. Às vezes demora mais um pouco, mas aparece, né? E a gente acredita nisso e vai seguir, né? A gente costuma até falar, o possível a gente faz logo, o impossível a gente faz também, só demora mais um pouco. Parecia impossível, né? Tirar esse esquema, esse jabuti da PEC 23, parecia impossível. Mas, olha aí, tiramos, não é? Com a força de vocês, da TV Democracia, e de todas as pessoas que acreditaram nessa mobilização, que encheram as caixas dos senadores e senadoras de e-mails, ligaram para os gabinetes. Nós temos relatos aqui de pessoas que fizeram isso, olha, que nos emocionam, viu? Pessoas que falaram, olha, eu achei que eu tinha mesmo que ligar, que absurdo, pago imposto com sacrifício e eles vão desviar para esse esquema. Eu peguei o telefone da minha casa e liguei sem parar. Então, assim, foi isso, gente. Por isso que, assim, essa vitória não foi minha, essa vitória foi da mobilização. E isso, Isabelle, acreditar é importantíssimo, porque a nossa força é enorme e a gente vai virar esse jogo, viu? A gente vai virar esse jogo, nosso país é riquíssimo e se a gente continuar com essa mobilização em todos esses aspectos aí dessa briga, a gente vai virar mais rápido, tá? Quanto mais mobilização, mais rápido a gente vai virar esse jogo, não tenho dúvida disso. E gratidão, TV Democracia, Panunzio, Isabelle, todos vocês maravilhosos. Um beijo para você, obrigado pela generosidade aqui de nos colocar nessa barca. E seu espaço aqui está aberto para você, o quanto você precisar. Um beijo, Maria Lúcia, obrigado. Outro, bom dia, ótimo dia para vocês. Tchau, Maria Lúcia, parabéns, obrigada.